Shalom, mais uma vez sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Parafraseando Raízes Hebraicas. E continuamos parafraseando a citação do pastor Diego Iguita, da MC Shalom Internacional, com uma conversa inteligente, título esse dado por ele, esta série de estudos. E hoje vamos avançar na história. Vamos conhecer o nascimento do Messias, de que maneira se falava, porque hoje em dia, tudo que tem a ver com o Messias é mencionado com a palavra Jesus, que vem do grego e do latim, e se esqueceu que ele era um judeu, hebreu com pureza de lábios e que falava a linguagem Kadosh. E para começarmos, eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia para acompanhar esta conversa. Vamos para Mateus capítulo 1, versículo 23, que é a anunciação do nascimento do Messias. Mas primeiramente precisamos entender o contexto desse versículo. Porque quando estudamos a Bíblia, devemos fazê-lo a partir do conceito contextual. E acontece que eu vou ler o capítulo 1, e quando você vai à Bíblia, você percebe que o capítulo 1 tem a ver com o quê? Com a genealogia de Yeshua. Em outras palavras, está me mostrando os nomes de todos os pais até chegar a Davi. E eu te pergunto, se está contando sobre a genealogia israelita, em que idioma escreveria? Primeiro, se você está falando dos nomes de todos os pais, começando por Jesus, garanto que esta genealogia está escrita em hebraico. No versículo 21 diz, e dará à luz a um filho. Lembre que isso estava se falando em hebraico, mas eles simplesmente escreveram em grego, russo, alemão ou espanhol, conforme li aqui, porque essa é a tradução do que estamos lendo. Mas naquele momento foi falado em hebraico e garanto que foi escrito em hebraico. E darás à luz a um filho e chamarás o seu nome Yeshua. Eles não poderiam ter falado o nome de Jesus, pois em que língua eles estavam falando? Em hebraico, muito bem. Continuando, porque ele salvará todo mundo dos seus pecados. Não, diga comigo, existe um objetivo específico e claro. Porque ele salvará o seu povo de seus pecados. O seu povo é o objetivo, é o foco principal. E é muito importante entender isso. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte de Yahvé pelo profeta que diz. Vamos só parar um momento aqui para saber qual profeta o Eterno falava. Sobre Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Anotem, mas não há necessidade de procurá-lo para ler, pois é o mesmo que o Eterno diz no versículo 23 de Mateus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Emanuel, o que é isso? É uma frase em hebraico. Então, o que faz o escritor logo a seguir? O escritor comenta agora, na continuação deste versículo, que Emanuel quer dizer, nosso Deus está conosco, o que é uma frase. Emanuel é um hebraísmo. Agora a palavra hebraica para nosso Deus é Adonai, o que pode ser nosso Senhor ou Senhor nosso. Eloheinu ou Adonai, que tem um sentido de pertencimento, que é meu. E isso foi no momento da concepção, quando o anjo lhe falou acerca desta criatura e falou em hebraico sobre qual era o nome que ele teria, porque sim falava em hebraico. E agora você pergunta, e pastor Diego, como podemos comprovar que os anjos ou as vozes que vêm dos céus falam em hebraico? Vamos para Atos capítulo 26, versículo 14. É um versículo muito importante no Brit Hadashah, para se ter em conta, que continua sendo a mesma linguagem, que continua sendo o mesmo idioma. Atos capítulo 26, 14, eu vou ler até o versículo 18, porque tem muita coisa para ensinar. Disse, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por favor entendam aqui. Se está falando em hebraico, Saulo não é hebraico. Se falou em hebraico, falou Shaul, Shaul. Veja a incoerência que existe em tudo isso. Mas se aprendemos a pensar com a mente hebraica, com a mente israelita, entendemos por que o escritor ou a edição desta Bíblia teve que colocar assim. Porque escreveu no seu idioma próprio, em espanhol nesse caso. Shaul, Shaul,
Por que me persegues? E agora vem outro hebraísmo, vem outra forma de falar deste povo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, o que quer dizer que é vã a resistência quando o poder é grande. Versículo 15. Ponha muita atenção nesse versículo. E disse eu, quem és, Senhor meu? Senhor meu, em hebraico como é que é? Adonai. E ele respondeu, eu sou Jesus? Se ele estava falando em hebraico, como acabamos de ler, ele não poderia ter dito, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E sim, eu sou Yeshua HaNisri, a quem tu persegues. Versículo 16. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isso apareci a ti. E aqui começa a tocar na profecia sua e minha, para designar-te como ministro e testemunha de que me viste e de que no futuro me verás. Diga comigo, ressurreição. A ressurreição é dada quando somos testemunha. Versículo 17. Olha o que vem para a testemunha. E eu te livrarei do povo dos judeus e dos outros povos aos quais eu te envio. O que temos falado sobre as raízes hebraicas? Que temos que estar na metade, nem judeus e nem das nações, nem judeu nem gentil. Temos que nos livrar dos dois. E para que fomos enviados? Para abrir os olhos dos demais, para que se voltem das trevas para a luz, do poder do adversário para Elohim e recebam o perdão de pecados, que estava dada para quem? Para o povo dele. Isso não mudou. E tenham parte com todos os santos por meio da emuná, por meio da fé que está em mim. E mais à frente nós saberemos quem são os santos. É muito importante também saber isso. E por que quis ler todas estas passagens? Primeiro, porque a voz que fala dos Chamaim, desde Chamaim, fala em hebraico. Porque esta é a linguagem kadosh dos Chamaim. Chamaim quer dizer dos céus. 2. Porque é usado o termo Adonai, pertencendo a Yeshua HaNisri, Yeshua de Nazaré. Mas antes de nós falarmos a terceira, eu peço que você escreva em seu celular ou caderno a frase Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E estudem esta frase, porque é a frase quando o colocaram no madeiro e que foi quando Pilatos disse o que escrito está. Dizia, Yeshua HaNisri Vemelech HaYahudim, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porém, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, não me diz nada. Mas quando eu utilizo esta frase em hebraico, diz Yeshua, que começa com a letra Yud, HaNisri, que começa com a Rei, Vemelech, que começa com a Vav, HaYahudim, que começa com a Rei. E o resultado é Yud-Rei Barrei. Então, quando os judeus viram o tetagrama na cruz, exclamaram, Yud-Rei Barrei? No madeiro? Então eles falaram, tirem esse nome daí. E Pilatos então disse, o que é escrito está. Isso é realmente um uau. Yeshua é Yahvé. Yahvé em carne se colocou naquele madeiro. E por que isso nos parece impossível, se ele é o Todo-Poderoso? Guarde esta revelação com você e comece a estudar, porque brevemente falaremos sobre a unicidade de Yud-Rei Barrei. E agora voltando para entender por que lemos todas essas passagens. No 3, opção 13, que estamos revendo. 3, no versículo 3 fala, no versículo 16 fala da promessa poderosa para receber esta revelação. 4, seremos livrados de qualquer situação ou circunstância se mantermos a direção correta e o lugar preciso e perfeito no que o Eterno desenhou. 5, nós fomos chamados para abrir os olhos dos demais. 6, nós fomos chamados para trazer das trevas para a luz. 7, nós fomos chamados para trazer do poder do adversário para o poder de Elohim. E 8, para techuvá, arrependimento.
Techuvá não é o fim, é o meio. O fim é a Torá. De nada adianta techuvá, arrependimento, se você não chegar à Torá. Arrependimento para guardar a Torá. 9. Ter parte com os santos. E 10. Por meio desta emuná, desta fé em Yeshua, no lugar do plano da restauração que Yahvé colocou em Yeshua. Esta série que nós estamos fazendo, ela foi projetada para fornecer uma verdadeira compreensão profética desde a primeira parte do livro que se chama Torá, ao que nós conhecemos como Novo Pacto, resgatando assim as colunas doutrinais da fé bíblica hebraica. E em tudo isso é testificado o nosso Redentor Yeshua Mashiach. E nos próximos episódios nós vamos estudar para quem foram escritas as mensagens da Torá hebraica. Baruch Hashem.